Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao podcast oficial da consultoria GCA, o podcast Olhar Analítico. Estamos trabalhando com vocês uma série intitulada Teopolítica ou Teologia Política, do ilustre filósofo Baruch de Spinoza. Como nós temos observados no decorrer dos nossos encontros anteriores, o filósofo tem uma visão bem particular das escrituras sagradas e ele não mede esforços para desconstruir as visões que para ele são errôneas por parte daqueles que se utilizam das escrituras sagradas para manipular as massas e colher aí frutos e favores políticos. Neste nosso encontro estaremos falando sobre os milagres na visão de Spinoza. Milagre é uma coisa controversa, uma coisa complicada e é inexplicável. Vamos ver como é que Spinoza ele explica para nós o que é um milagre. Vamos ao texto sem mais delongas. Abre aspas e abre conchetes. Os homens, fecha conchetes, forjam inúmeras ficções e quando interpretam a natureza, nela descobrem milagres, como se ela delirasse como eles. Fecha parênteses. Spinoza, Tratado Teológico Político, prefácio deste mesmo livro. Bom, já começamos aqui com uma citação de Baruch de Spinoza, um tanto, digamos assim, ácida, não é? Do ponto de vista do que este filósofo entende acerca do que é milagre. Percebemos aqui que ele já começa aqui o texto com essa sua expressão, dizendo que os homens, não é, encontram milagres na natureza, supondo eles que a natureza delirasse como eles, ou seja, ele já chama aqui aqueles que acreditam em milagres de delirantes. Mas vamos mais adiante. Como vimos nos primeiros textos dessa série, a fortuna é o plano de imanência política. Na medida em que os homens percebem as causas exteriores que os governam como contingentes, a superstição, por sua vez, surge como resultado da vida comum do homem nesse campo, mas só persevera através das causas políticas. Partindo dessa perspectiva, as relações de governo entre os homens são pensadas sempre pelo paradigma da dominação. Há um esforço para manter os homens ignorantes, para que se possa dominá-los melhor e mais facilmente. A superstição é uma ferramenta que suscita obediência e agrega a multidão em torno de causas imaginativas. Daí sua eficiência em garantir o modelo obediente da política. A grande proeza desse instrumento político é fazer-nos abandonar a racionalidade possível em prol da crença fácil. Uma massa amedrontada e supersticiosa, disposta a acreditar em narrativas falaciosas, aceita sem questionar as condições desfavoráveis que lhes oferecem. Nesse sentido, é que surgem os milagres como operadores funcionais da ignorância em prol da dominação. O acontecimento extraordinário é o signo necessário para a confirmação de um poder exterior que se aplica sobre uma superfície imaginária muito dilatada. O profeta se apropria
na via imaginação e depende de signos que a confirmem, senão ele é apenas um sonhador. As profecias são feitas à base de percepções vivas, mas sempre interiores à mente do profeta. Por isso dependem de imagens exteriores que as confirmem, ou que a confirmem. No tratado teológico político, Spinoza não questiona a justeza dos profetas bíblicos. Como nós bem sabemos, Spinoza era de origem judaica, foi um judeu praticante até determinado ponto de sua vida adulta, até deparar-se com a forma que, segundo ele, os judeus manipulavam as escrituras para a doutrinação e dominação das pessoas, bem como ele viu a mesma coisa na cultura cristã de sua época. Ele sabe que de nada adianta atacá-los. Uma postura agressiva não nos coloca numa prática efetiva. O que interessa é entender os mecanismos que permitiram que eles dirigissem o povo para, em um segundo momento, apontar os maus usos dessas ferramentas na atualidade política. Spinoza desvela as estratégias políticas que assaltam o tabuleiro. Ele penetra na mente dos bispos e reis, homens que justificam suas ações arbitrárias na leitura mal feita de um livro antigo, para mover os peões em nome de seus interesses. Mas quais são os instrumentos que lhes permitem manejar essa força popular? Ora, primeiro, a compreensão que eles fazem da eleição divina os favorecem. O rei diz, abre aspas, fui escolhido para governar, fecha aspas. Em segundo lugar, a leitura das leis os favorece. O bispo diz, abre aspas, não desobedeçam a Deus, fecha aspas. Agora, para fechar a conta, um novo artifício, um truque de mestre, o checkmate no tabuleiro, a maior demonstração de poder, o falso milagre, ou o milagre, como queiram. Abre aspas. O vulgo, portanto, está obrigado a conhecer apenas as histórias que mais podem comover as almas e dispô-las à obediência e à devoção. No entanto, a plebe está pouco capacitada por si mesma a fazer um juízo sobre tais matérias, comprazendo-se com os relatos e a conclusão singular e inesperada dos acontecimentos, do que com a doutrina ensinada pelas histórias. Por tal motivo, ela tem, além de histórias, necessidade de pastores, bispos e líderes religiosos da igreja que lhe deem um ensinamento, preenchendo a debilidade de sua compreensão espiritual. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, de número 5. Não há nada melhor para selar a ignorância do que a narrativa de um feito impossível. A tirania se apoia em uma visão milagrosa dos fatos para garantir seu poder. Mas Spinoza já nos disse, não há lei natural, a natureza não pode ser desobedecida. Então, perguntando filosoficamente, o que são os milagres? Os milagres como contra a natureza. Os homens aprenderam a chamar de divino aquilo de que ignoram as causas. Assim, Deus sempre aparece como o lado ordenado da natureza, que
sem ele seria disforme e caótica. Quando Spinoza diz Deus e natureza são uma mesma coisa, imediatamente esses homens pensam, abre aspas, por que devemos adorar Deus se ele não é uma majestade? Fecha aspas. Abre aspas, como pode Deus ser todo-poderoso se ele não pode intervir na natureza? Fecha aspas. Abre aspas, se Deus não é superior à natureza, então não há razão para adorá-lo? Fecha aspas. Na visão de homens que creem em um Deus imperador da natureza, não existe signo mais forte do que uma história. Não é história com H não, tá, meu ouvinte? É história com E. História vem daquilo que nós entendemos como uma crendice. História com H vem daquilo que nós entendemos como fato histórico, que foi comprovado pela ciência. Então vamos lá. Na visão de homens que creem em um Deus imperador da natureza, não existe signo mais forte do que uma história qualquer de como Deus teria curvado a natureza para favorecê-los. Qualquer relato, intervenção divina em favor de um homem, de um povo, de uma causa, funciona como um sinal abençoado de que aquele é o caminho correto. Ora, aí está justamente o perigo. Qualquer homem que se valha da frágil disposição dos homens em crer em favorecimentos milagrosos não deve ter boas intenções. Spinoza não perdoa. Abre aspas. Quais não são as pretensões da desrazão humana? A ausência de toda ideia saudável de Deus e da natureza, na confusão que faz entre as decisões de Deus e aquelas dos homens, nos limites, enfim, que ela assinala ficticiamente para a natureza, da qual o homem acredita ser a parte principal, fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo de número 6. Desrazão pretensiosa é o nome que o filósofo dá para estes homens que confundem convenientemente os limites entre Deus e a natureza. Com uma pequena frase, ele já nos coloca um primeiro argumento contra eles. Porque eles pensam que são a parte principal da natureza. Ora, o que lhes dá o direito de imaginar que a natureza quebraria suas regras em função de tão pequenos seres? Spinoza está basicamente dizendo que a natureza é infinitamente maior do que as pretensões de homens tão pequenos, que apesar disso insistem em acreditar que o curso eterno das coisas poderia tomar um desvio para lhes favorecer. Posto o que Spinoza chama Deus, ordem fixa e imutável da natureza, tudo aquilo que ele determina só pode ser visto na perspectiva da eternidade. Não há distância entre Deus e a natureza que nos permita ver um curvando-se ao outro. Deus é a natureza e por isso mesmo algo de muito estranho se passa nos milagres. O que será? Ora, já sabemos, são narrativas falaciosas usadas como instrumento político. Os milagres simplesmente não existem. Mas será esse o argumento definitivo? Mesmo não existindo, eles poderiam ser usados de maneira positiva, não é? Não poderiam? Por exemplo, ser usados como belas histórias motivadoras,
Pensem numa cura fantástica. Isso não poderia ajudar os doentes? Spinoza dirá enfaticamente que o milagre não pode ser algo positivo, pois ele promove ignorância extrema. Cada vez que nos apoiamos em uma ilusão imaginativa, estamos mais distantes das causas reais, aquelas que de fato produzem os efeitos. Posto dessa maneira, o filósofo diz que não apenas os milagres mostram um uso político impotente, mas privilegiam uma visão ignorante da natureza. Além disso, se assumimos uma visão da natureza como ontológica, ou ontologia da necessidade, onde Deus expressa as verdades eternas que regem o universo, assumir que ele pode quebrar essas regras é assumir não que Deus é poderoso, mas o contrário, que ele é impotente. É nesse sentido que os milagres são contra a natureza. Eles mostram alguma atividade necessária para recolocar as coisas no seu devido lugar. Eles apontam uma falta, uma mácula na perfeição natural de Deus. Abre aspas. Nada ocorre na natureza que contradiga suas leis universais, ou mesmo que não coincidam com suas leis ou não seja uma das suas consequências. Ajuizando de outro modo, não seria admitir que Deus criou uma natureza tão impotente e estabeleceu leis tão estéreis que é frequentemente obrigado a vir em socorro para que ela se conserve e que as coisas sejam segundo suas intenções. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo de número 6. No momento em que afirmamos um Deus imanente, eficiente, tal qual a natureza, o milagre ou os milagres passam de prova para refutação. Dito de outra maneira, se os milagres são obras contrárias à natureza, então eles não fazem duvidar desse Deus ao invés de justificá-lo? Os milagres não são sobre a natureza, eles são contra a natureza. Assim precisamos admitir que o milagroso é simplesmente aquilo que não conhecemos a causa, e tomar o surpreende como algo que nos clama a busca pelo conhecimento, e não a manutenção da ilusão pela narrativa fantástica. Negar que o milagre é apenas uma obra que ultrapassa a compreensão é, nas palavras de Spinoza, abre aspas, um modo bastante ridículo de confessar a ignorância, fecha aspas. Ponto 2. Os milagres contra as Escrituras. Não faltam exemplos de milagres no Velho Testamento. Moisés abrindo o Mar Vermelho, Êxodo 14. Elias fazendo o fogo cair dos céus, Reis 18. Daniel livre da cova dos leões, Daniel 6. Spinoza não lança dúvidas sobre a boa intenção dos profetas, mas ele aponta a impossibilidade de que Deus tenha agido como um grande monarca, quebrando as leis da natureza em favor de tais homens. O que se passa nas Escrituras, então? Em muitos casos se fala nos detalhes impressionantes, nas imagens inacreditáveis. O Mar Vermelho abrindo no meio, ao comando do cajado de um velho senhor. É realmente uma história e tanto, não? Mas Spinoza sempre volta à materialidade do texto. Lá está escrito que o Senhor, abre aspas, fez retirar o mar por um forte vento oriental,
toda aquela noite. Fecha aspas. É mais fácil acreditar que o mar foi rasgado ao meio do que a maré apenas tenha baixado um pouco. Ora, Spinoza responde, abre aspas, se a Escritura contasse a ruína de um Estado à maneira dos historiadores políticos, isso de modo algum agitaria a multidão. Fecha aspas. Ou seja, na maioria dos casos milagrosos da Bíblia, é simplesmente uma maneira de contar que prende a atenção. Um truque de fala que move a imaginação dos ouvintes, que congrega o povo em torno de uma ideia de heroísmo. Em um primeiro sentido, os milagres nas Escrituras têm apenas a função de, abre aspas, imprimir a devoção na alma da plebe, fecha aspas. Há inúmeros casos suspeitos. Tomemos o exemplo de Josué contra os 5 reis, Josué capítulo 10. Deus interrompe o movimento do sol para que o seu exército vencesse a batalha. Mas o que nos leva a crer que o grandioso Josué conhecesse algo de astronomia? Ora, ao contrário, tudo nos permite dizer que ele ignorava completamente, a julgar pela gafe cometida. Não é o sol que gira em torno da terra, como está escrito no relato, mas o contrário, é a terra que gira em torno do sol. Deus teria de parar a terra e não o sol, para que o dia durasse mais. Para além da questão científica, podemos perguntar por que os homens preferem acreditar em algo tão impossível, em vez de acreditar na evidência histórica de que essa narrativa é simplesmente um instrumento de conversão, já que muitos dos gentios cultuavam o sol. Espalhar uma fábula de um Deus hebreu superpoderoso que faz parar o sol parece ser um jeito bem astuto de convencer sobre a superioridade de um Deus sobre o outro. Mais uma vez, os milagres não ajudam a compreender. Além de não servirem na compreensão da natureza, eles atrapalham o entendimento do que há de verdadeiro nas Escrituras. Aceitar esses relatos miraculosos impede que vejamos o que de fato estava em jogo na história dos hebreus. Constituição do povo, disputa territorial, organização social, afirmação de uma religião por sobre as outras. Abre aspas, ponho milagres e ignorância como equivalentes, fecha aspas. Spinoza, carta 75 a Oldburg. Conclusão. Não precisamos dos milagres para compreender a natureza, nem para entender as Escrituras. Ao contrário, eles apenas anuviam nossa compreensão sobre eles. O único caráter dos milagres que permanece de pé após a análise espinosista é a de instrumento político. Não há nada que justifique o uso desse instrumento a não ser a exigências teopolíticas de manutenção de um estado de ignorância. O filósofo não precisa dos milagres, ele não pretende dominar a natureza, ele quer compreendê-la. O piedoso não precisa dos milagres, ele não quer ser julgado pela natureza, ele quer se unir a ela. Então precisamos perguntar, vezes e vezes sem conta, quem carece de milagres? Fica com você, meu querido ouvinte, esta indagação e esta pergunta. Mas acredito que ao ligar sua TV, principalmente após a meia-noite em diante,
você perceberá a quem interessa os falsos milagres, obviamente aos falsos milagreiros. Até o nosso próximo encontro. Encerramos aqui essa série intitulada Teopolítica, com o filósofo Baruch de Spinoza. No nosso próximo encontro estaremos trazendo um texto intitulado O Deus de Spinoza, para fecharmos essa série sobre o nosso filósofo. Um grande abraço a todos e até a próxima.